Eu queria dizer para vocês que eu tenho 26 anos de ministério. Não estou falando de convertido, estou falando de ordenação. Então, eu tenho mais tempo como pastora do que muitas aqui de vida. E eu, como pastora, durante muito tempo, eu me sentia frustrada, porque eu dava o meu melhor, e eu via as pessoas, às vezes, elas andavam e daqui a pouco elas estavam caídas novamente, desanimadas. Eu não estou falando de espiritualmente, mas acontecia também espiritualmente. E eu sabia que tinha alguma coisa, porque Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus que cuida de nós de uma forma muito espetacular. Quando você pega o Salmo 139, eu acho que a melhor palavra é o que o salmista mesmo disse, que Deus nos fez de forma extraordinária. Você é uma pessoa extraordinária. Eu não estou usando jargão, eu não gosto de jargão. Eu estou falando que, pensa um pouco como você é extraordinário. Primeira coisa, você é eterno. Pronto, já é extraordinário demais você pensar que você é eterno. Segunda coisa que você é extraordinário, você é uma pessoa que tem um corpo, e aqui tem médico, deve ter mais médico aqui, tem um corpo tão espetacular que é necessário que uma pessoa que tem chamado para ser médico, que tem esse chamado mesmo, ele vai ter que estudar muito. Vai ter que estudar muitos anos e nunca parar de estudar, porque não tem como, o corpo é muito extraordinário. E aí e dentro desse extraordinário do corpo, eles vão se especializar, né? É o oftalmologista, é o gastro, não dá, tudo bem, pode ter o clínico geral, mas tem coisas que é só o oftalmologista, só o gastro. Então pronto, seu corpo é espetacular. E as suas emoções? Essa é a negligência da igreja. Foi por muito tempo, dou graças a Deus que esta igreja não negligencia, mas foi por muito tempo uma negligência. Falar sobre saúde emocional, saúde mental, era quase que uma apostasia dentro das igrejas. Demonizava a saúde mental. Se você, por exemplo, tivesse como eu, porque eu tive que ir para essa área por uma experiência própria. Eu não sou uma pessoa tremendamente, assim, o que eu quero dizer assim, não absorvo, eu sou uma pessoa muito prática, e eu não sou, é difícil eu chorar. Por exemplo, estava num culto, e aí uma pessoa que estava no culto foi comentar para outra, e essa outra me contou. Falei assim, gente, que culto tremendo, até a pastora Naira chorou. Eu falei, eu não sou chorona, entendeu? É um perfil, é o perfil, você tem que respeitar o perfil de cada um. E por que eu estou contando isso? Porque quando eu caí em depressão, isso não era típico. Como assim? Você falava bom dia, eu já estava chorando. Você falava, tá tudo bem, aí eu me debulhava em lágrimas. Como assim? Eu não choro. Então, o que aconteceu comigo? E fora isso, eu fui parar na cama. Eu sou uma pessoa que estava falando agora com a Luana. Eu falei assim, o canal no YouTube, para alimentar 2 vídeos diários, isso significa 12 vídeos por semana. Só que quando eu viajo, quando eu vou para o Japão ou para Israel, eu tenho que gravar, às vezes, 8 vídeos num dia só. E eu tenho que gravar, às vezes, 26 vídeos, 30 vídeos por semana. Tem que ter conteúdo, né? Aí fora que tem a pregação na minha igreja e as minhas viagens nos congressos. Junta tudo isso, para mim eu tiro de letra. Por quê? Porque é o meu perfil comportamental. Eu sou uma pessoa dinâmica. Agora pensa nessa pessoa jogada numa cama, sem força para levantar. Eu não me conheci. Aí para mim parecia que tinha acontecido de repente. Para mim parecia que do dia para a noite eu fiquei outra pessoa, porque agora eu chorava, agora eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber, eu não conseguia trocar de roupa, eu não conseguia fazer nada. Então isso para mim foi um grande impacto. E o que foi o grande impacto foi que Deus usou uma pessoa, que é a doutora Graça,
e ela falou assim, olha, a partir de hoje, a história é longa, estou resumindo muito. Ela falou assim, ela foi na minha casa e ela falou assim, como médica eu deveria te levar para o hospital. Você está desidratada, você está muito fraca, você precisa de medicação. Ela falou, mas como mulher de Deus, eu estou colocando em jogo a minha profissão. Deus mandou que eu tratasse, só ficasse orando e jejuando, porque Deus vai te levar para esse mundo das emoções e você vai ajudar a levantar muitas pessoas caídas como você. Só que eu não sabia qual era esse caminho. Eu preciso falar isso para vocês antes da gente começar. Eu não sabia como era esse caminho. Nunca ninguém, em toda a minha história dentro da igreja, nunca ninguém me falou que Deus se importava com as minhas emoções. Nunca Deus me falou que Deus se importava com meus traumas e com as minhas dores. Nunca ninguém falou isso. Então eu tinha que aprender da forma mais dura possível. Primeiro experimentando a depressão e depois perdendo a minha irmã pelo suicídio. Foram 2 impactos na minha vida que eu pensei que eu não fosse mais levantar. Foi quando Deus falou comigo, porque eu achei que eu não ia mais conseguir nem ouvir Deus. E foi quando Deus falou comigo, eu posso fazer algo por você. E Ele começou a me mostrar. Ele falou, vai para o Salmo 149, está escrito que eu cuido das feridas e eu curo as feridas. Então são 2 processos. Eu curo, mas eu cuido. E nesse processo de cuidar, eu vou te ensinar. Você vai ler a Bíblia de novo, de Gênesis a Apocalipse. E agora você vai ver como eu sempre cuidei das emoções. Isso é um roubo de Satanás no meio da igreja. E eu comecei, sabe, de coração, porque eu não queria ficar no estado que eu estava. Eu não queria me auto-abandonar. Eu não queria morrer. Eu queria viver. Então, eu lutei. E eu comecei a ler a Bíblia, e como eu te disse, eu estou encurtando muito a história, porque até para ler, para quem está com depressão, tem muita dificuldade. Eu não entendia o que eu li, eu tinha que ler 4, 5 vezes a mesma coisa. Mas eu comecei, a cada pessoa, Deus começou a me levantar, a me curar, a me mostrar que Ele se importou desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, com homens e mulheres com as suas feridas emocionais, com as suas rupturas, como eu prefiro falar. E eu fui compartilhando com meu marido. E aí o meu marido falou assim, Naira, Deus está fazendo alguma coisa com você. Você não está percebendo? E eu falei, estou percebendo. Ele falou, mas você tem que fazer alguma coisa com os outros. Ele falou assim, o culto de quarta-feira era o culto que eu sempre pregava. Ele falou assim, eu vou anunciar que o culto de quarta-feira vai ser culto de restauração emocional. Eu falei, você está doido? Ele falou assim, não, Deus está te dando. O que você está compartilhando comigo é Deus. Eu falei assim, bom, se é Deus, eu orei, eu jejuei, e Deus falou, é isso mesmo. E eu comecei, a cada quarta-feira, eu comecei a chamar aquele culto de divã de Deus. Eu comecei a colocar homens e mulheres no divã de Deus, e ali eu mostrava aqueles que quiseram ser restaurados e aqueles que não quiseram ser restaurados. É claro que a primeira pessoa a ser restaurada e curada fui eu. E enquanto eu estava nesse processo já há 3 anos e vendo muito resultado, muita gente restaurada, muitos milagres, muitas pessoas com grandes testemunhos, Deus falou, agora é a hora de você ir estudar. E eu fui. Porque eu não tinha me especializado, eu estava só eu e Deus. Deus falou, agora você vai estudar, porque eu quero que você entenda o funcionamento da mente, porque eu vou continuar a falar com você. Eu quero que você entenda o funcionamento das emoções. E eu fui. E eu ouvi todos os cursos, e o curso que mais me atraiu não era aqui no Brasil. Eu fui para a Florida Christian University, e eu fui fazer o curso que me atraiu. E quando eu fiz a graduação, que é counseling, eu fiz a graduação, quando eu estava fazendo o mestrado, quando Deus quer cruzar os caminhos, Ele faz. E quando eu levo grupos para Israel, e eu escrevi um livro, o Manual do Peregrino, para quem vai para Israel, ajuda. E então, aí, quando eu estava lá na universidade, defendendo minha tese,
E eu estou lá, estudando mente, emoções, estou lá estudando. E, de repente, uma pessoa me cutuca atrás, está sentada atrás, me cutuca e fala assim: ei, você não é a Naira? Eu falei, olhei para ela e falei, sou. Ela falou assim: você não escreveu o livro Manual do Peregrino? Eu falei, sim. Ela falou, você almoçaria comigo? Eu sou apaixonada por Israel, quero conversar sobre Israel, quero que o meu marido também ouça, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí a gente combinou, cheguei lá, quem era o marido dela? Augusto Cury. Aí eu falei, e eu estava assim, babando, porque eu tinha acabado de ouvir a tese dele, de um dos doutorados dele, e eu estava assim, simplesmente extasiada. É isso, eu quero isso, é isso que eu... Olha, tudo isso que eu aprendi aqui na faculdade se resume nisso, é esse programa. Aí eu estava encantada, eu falei, Deus, me dá uma chance. Quando eu pedi, Deus, me dá uma chance, a mulher me cutuca e me convida para almoçar na mesa dele. E o meu marido, aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Todo mundo aqui conhece sobre temperamentos? Levanta a mão quem conhece temperamentos. Então, está fácil falar, maior parte. Então, meu marido é sanguíneo, pensa no avesso. Pensa no avesso. Eu sou introspectiva, ele é extrovertido. Eu sou prática, ele enrola tudo. Então, nós somos água e vinho. Aí chegou no almoço, quando ele viu, e a gente começa a conversar sobre Israel. E aí veio a curiosidade do Dr. Augusto Cury, ele falou assim, você está fazendo o que aqui? Aí eu falei. Aí o meu marido vendendo peixe, ela é estudiosa. Aí ele falou, você defendeu o que a tese? Aí eu falei. E eu falei assim, mas eu me apaixonei pela sua. Aí o meu marido falou assim, e eu tinha prometido, eu falei, chega, acabou, eu não aguento mais gastar, a gente não tem mais um centavo, eu falei para o meu marido, gastar em dólar não dá, acabou, mestrado tá bom. Aí ele vira e fala assim, ela vai fazer doutorado. Como assim? Então, aí ela pode defender. Você não está dizendo que você gostaria, porque ele disse, no meio da conversa, ele disse que ele queria alguém que colocasse em prática o que ele acabou de falar. É ela, a pessoa. Ela pode defender a tese de doutorado, se você for o orientador de tese dela. Gente, eu não sabia onde enfiava a minha cara. Eu queria entrar embaixo da mesa. Assim, sabe? Ele é o oposto. E aí, ele falou, me interessa. Eu falei, não é que está dando certo? Aí ele falou assim, mas eu não consigo ser o orientador de tese. Eu já estava aceitando tudo. Não, mas está tudo bem. Só de eu estar defendendo a tese com a tua tese. Aí ele falou, mas meu marido falou, então não. Aí ela está cansada mesmo. Ela disse que não queria. Aí a Sulema, que é a esposa dele, bem, faz isso. Você não quer a tua tese aí colocada em prática? Faz isso, só uma pessoa. Bom, aí o final foi isso. Ele se transformou no meu orientador de tese e esse é o programa Free Mind, Mente Livre. Me interessou porque Free Mind, quem ele pegou? Jesus. Ele pegou Jesus no Free Mind, que é mente livre. E ele mostra Jesus, o que Jesus fez com os seus discípulos. Não dá tempo, nem sendo 2 dias, de pegar o que Jesus fez com cada um dos 12. Eu coloquei lá no meu canal no YouTube, está lá, o que ele fez com cada um dos 12. Estou ainda gravando, estou no 6º discípulo, até com Judas, né? Mas me interessou muito por causa disso, porque eu queria emoções, mas à luz da Bíblia. Eu não queria contaminar o que Deus tinha me dado até aqui. Eu queria ciência, mas eu não queria que me tirasse a essência. Então, foi isso que aconteceu. Eu peguei casos extremos para defender a tese.
Por exemplo, só um caso que eu vou contar, um exemplo para você. Uma pessoa que se converteu, ele se apaixonou por Cristo, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aparentemente ele tinha se tornado uma nova criatura. Ele era um policial do BOP, que subia nas comunidades, cumprindo a sua tarefa como policial do BOP. Ele tinha mais de 300 mortes registradas. Será que isso afetou as emoções dele? Com certeza. E o que aconteceu? Mesmo convertido, mesmo apaixonado por Cristo, numa discussão com a sua esposa, ele se alterou, pegou a arma e pôs na cabeça da sua esposa. Foi quando ele falou: eu não tenho jeito. E ele veio falar comigo, meu marido, falou assim: eu não tenho jeito. Mesmo convertido, olha o que eu fiz. Nem Jesus dá jeito em mim, porque eu aceitei, eu fiz o encontro, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz a renúncia, e olha só o que eu fiz. Eu falei: me dá uma chance. Eu falei: me dá uma chance. Eu estou precisando de um caso como o seu, então me dá uma chance. E ele falou: eu que preciso dessa chance. Então eu peguei casos como o dele e eu coloquei em prática. O que o Dr. Augusto Cury, ele mostra é que a sociedade, nós como humanidade, nós adoecemos rápida e coletivamente. Hoje as pessoas estão tão adoecidas emocionalmente, os casamentos não duram, não é por falta de amor. Os casamentos não duram porque são duas pessoas doentes juntas e uma tem uma expectativa muito grande em relação à outra, então é uma terceirizando a felicidade em cima da outra e não dá certo. E quando você é uma pessoa ferida, você, mesmo vivendo com outra pessoa, você isola, você é sequestrado, você é uma pessoa encarcerada. Então não adianta, você não enxerga mais o outro, você se torna o dono da verdade e por isso acaba em divórcio, mesmo tendo amor, muitas vezes. Então eu comecei a colocar em prática e eu vi que dava certo. E eu quero começar com vocês hoje alguma coisa do muito que tem para ser falado, mas eu vou tentar ser o mais prática possível para você colocar tudo em prática na sua vida. Primeira coisa que você precisa entender é que você chegou na idade adulta sem nunca ter cuidado oficialmente das suas emoções. Eu digo isso à maior parte das pessoas. Você cuida do seu físico, que tem necessidades básicas. Você come, você bebe e você dorme. Você cuida quando você se converte da tua vida espiritual. Você ora, você lê a palavra, você se fortalece nos cultos, na sua vida de devocional. Se você não fizer isso, não adianta você dizer: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Você não está andando com Deus. Você teve um encontro e parou nesse encontro. Você não cresceu mais. Então, espiritualmente, você é ensinado. Na igreja te ensinam o que você precisa fazer para você ser forte espiritualmente. Fisicamente você aprende, você é ensinado isso, mas emocionalmente ninguém te ensina. As escolas deveriam ter educação, assim como tem ciências, todas as matérias, português, matemática, deveria ter educação emocional. Eu fui aplicar no Panamá. Panamá é um país exemplar. Muito pequenininho, mas ali eles viram a necessidade das emoções e eles implantaram, tanto na Universidade do Panamá, quanto no ensino fundamental e ensino médio, como matéria, a emoções. E eu fui implantar, fui 3 vezes para implantar. Eu estou indo agora, daqui a pouquinho, para o Japão. O Japão tem um ministro que se chama Ministro da Saúde Mental. A partir da pandemia, eles colocaram uma pasta de ministro. Então, tem países que já despertaram para essa necessidade. Mas se o nosso país não desperta, você desperta para essa necessidade. Você já entendeu, então, que você tem que cuidar das suas emoções da mesma forma que você cuida da tua vida física, quando você cuida da tua vida espiritual. Como pessoa, Deus te criou com 3 necessidades emocionais básicas. Você precisa
é absurdamente necessário para nós. Nós precisamos ser amados, amadas, né? A maior parte de mulheres. Precisamos ser amadas, protegidas e valorizadas. Uma criança precisa se sentir amada, precisa se sentir protegida e precisa se sentir valorizada. E a valorização está em ser elogiada, em ter celebração dos acertos. Isso tudo faz parte da saúde mental da criança. Se você, às vezes, um filho melancólico com uma mãe colérica, ele pode ser destruído. Ou uma mãe sanguínea, principalmente uma mãe sanguínea. Por quê? Porque o sanguíneo, ele fala e depois pensa. Ele fala assim, mas você, aí fala algo que ofende muito. E depois ele pensa, mas como ele perdoa fácil, ele acha que os outros também esquecem fácil. Mas a criança que é melancólica, ela sente com muita intensidade. E aí a mãe fala só as críticas e nunca fala os acertos. Essa criança já vai crescer com baixa autoestima. Essa criança vai se juntar, vai se tornar um pré-adolescente e um adolescente. Muito facilmente, muitas pessoas culpam que a pré-adolescência e a adolescência, o motivo dos jovens saírem da igreja. Não, o motivo é falta de estrutura emocional dentro de casa. Porque esse adolescente, esse pré-adolescente, quando ele não tem amor, aprovação, quando ele não se sente protegido em casa, ele quer ser aceito por alguém. Já que ele não se sente amado dentro de casa, então ele vai querer ser amado e aceito pelo grupo. Então ele vai fazer qualquer coisa para ser aceito pelo grupo. Então, se aquele grupo, o legal é beber, mesmo que ele nem queira beber, ele vai beber. Se aquele grupo, o legal é não ir para a igreja, ele vai seguir aquele grupo. Então, esse é o motivo de muitos adolescentes saírem da igreja. E também é o fato deles verem pais totalmente incoerentes. Na igreja é uma bênção, quando chega no carro já está brigando, o pai e a mãe, gritando com o filho. Então, porque são emocionalmente descontrolados. As pessoas justificam seus descontroles emocionais, terceirizando a culpa. Então, eu só vou explodir porque me tiram fora do sério. Isso é justificativo? Cadê o domínio próprio? Cadê a mansidão? Mas você começa a justificar. Então, enquanto você não rotular todos os seus cárceres mentais, você vai ser uma pessoa bem sequelada. Então, nós estamos falando de sequelas. Eu quero começar a falar para vocês sobre traumas. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu quero falar com vocês. Então, eu não sei se vocês estão com caneta, se vocês vieram preparados para um curso, se não. Mas eu quero dizer aqui para você uma frase: traumas não tratados trazem sequelas emocionais. O que são traumas na sua vida? É claro que eu vou falar do funcionamento da tua mente, o que você precisa fazer, vou falar das tuas emoções, mas eu preciso falar primeiro de um problema muito frequente. Nós chegamos na idade adulta com traumas. O que é trauma? Trauma é uma ferida profunda na sua vida e que ela nunca foi tratada. O que acontece? Nós fomos ensinados, eu não sei vocês, mas minha mãe falava assim, quando eu caía, minha mãe falava, quando você casar, passa. Alguém ouviu já essa frase? Então, quando casar, passa. E eu pensava assim, mas puxa, vai demorar tanto para eu casar. Está doendo agora, né? E eu lembro de um dia, porque eu estudei 13 anos no colégio de freira. Eu me converti aos 13 anos, de família muito católica. E aí me desafiaram. Não desafia um colérico não, viu? Porque ele vai. Então, me desafiaram a ver, porque o quarto das freiras era no andar de cima. E me desafiaram se eu tinha coragem. Quem tinha coragem de subir na árvore para ver o que é que tinha no quarto das freiras? E primeiro, eu vou. Nunca tinha subido numa árvore, porque eu sou paulistana. Sabe, criança de apartamento? Sou eu. Nunca tinha subido numa árvore. Subi na árvore,
e caí da árvore, e caí em cima de um prego, então foi por isso, rasgou meu joelho todo, e eu não podia dizer por que eu estava em cima da árvore. E quando a minha mãe chegou, minha filha, e as freiras chamaram, porque tinha que ir para o hospital. Minha filha, o que aconteceu? Mas você nunca subiu na árvore, por que você subiu na árvore? Eu quieta, mãe, está doendo, mãe. Ela, quando casar passa. Puxa, eu estou com o joelho aberto quando casar passa. Mas nós fomos ensinados com violência verbal, violência sexual, com todo e qualquer tipo de abuso na sua vida, impactos, todo e qualquer tipo de impacto, você foi ensinado a, bom, vai passar, você coloca embaixo do tapete. Aí quando você chega na idade adulta, é a mesma coisa que você quebrar o braço e alguém disser assim, não precisa ir para o hospital não. O que vai acontecer com aquele braço? Vai ficar igual Mefibosete. Lembra de Mefibosete? Mefibosete, ele caiu dos braços da ama e ele ficou aleijado das duas pernas. Mas por que ele ficou aleijado? Porque ele não foi levado para o hospital e porque ali, quando o calcificou o osso, foi da forma errada e ele ficou aleijado. Ele ficou com uma marca de uma queda. E quantas quedas você teve até chegar aqui? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu digo para você, muitas quedas você teve. E como não te ensinaram a trabalhar com elas, a lidar, a ressignificar a dor, que é uma das coisas que nós precisamos aprender, porque a ferida ela tem duas forças, ou de te destruir ou de te tornar mais forte. Eu costumo dizer, inclusive no meu livro, eu uso uma frase que foi Deus que me falou isso, a ferida aberta. Por quê? Porque eu amo falar sobre a cruz. Então, quando eu olhei para a cruz do Calvário, pensando em emoções, eu pensei, Jesus, tudo bem, o sacrifício, o físico de Jesus, eu já estudei tudo, porque eu amo. Eu falei já preguei sobre as 7 formas que Jesus... Aliás, eu escrevi um livro, As 6 Horas que Mudaram a Humanidade, falando só da cruz, só a parte espiritual. Tudo que Jesus passou na cruz, tudo que Jesus fez, por que ele passou 6 horas, toda a parte espiritual, eu falei. Mas aí o Senhor começou a falar, olha para mim, olha para todas as feridas emocionais que eu tinha. Tudo que você pode imaginar, eu passei pela solidão, a dor da solidão. Gente, não tem dor pior do que essa, de você se sentir abandonado. E eu não estou falando de abandonado, de não ter familiar e de não ter amigo. Jesus tinha irmãos, mas irmãos que o rejeitavam. Jesus tinha amigos que andaram com ele 3 anos, mas na hora do vamos ver, fugiram, dormiram, negou, traiu. Gente, tudo isso só no grupinho de 12. Então, imagina as dores emocionais de Jesus. Traição, abandono, vergonha. É claro que você romantiza a cruz. E você acha que a cruz é aquela cruz alta. A cruz, vai estudar. A cruz, veja, a cruz ela era baixa. E ele ficava na linha do olhar das pessoas, não ficava como a gente vê nos filmes, olhando para cima, não. E por que eu estou falando que isso que é mais chocante? Porque Jesus estava nu, e ele estava no olhar, assim, as pessoas olhavam para ele, a vergonha, a humilhação. Que é pior humilhação do que zombar? Gente, como zombaria dói? Dói a zombaria? Dói ou não dói? Dói. Se você é filho de Deus, desce daí. Quando as pessoas... Eu tinha um problema muito grave, que era... Porque meu pai era muito promíscuo, e quando minha mãe engravidou, ela tinha sífilis. E o médico queria que ela abortasse, porque eu ia nascer com muitas sequelas. E então, ou não nascer. E a minha mãe já tinha 4 filhos, eu era a 5ª. E minha mãe disse que não abortaria, que se Deus deu, Deus iria levar até o fim da gravidez, se Deus assim quisesse. Minha mãe, ela teve fé, ela manteve a gravidez, mas eu nasci com uma saúde muito, muito fragilizada, e por isso eu peguei um sarampo com 3 anos, além de todas as outras coisas, um sarampo muito forte. Na minha época, as crianças morriam de sarampo, o sarampo estourou nos meus olhos, e
eu fiquei com uma deficiência visual e que eu precisava usar um óculos de fundo de garrafa até a minha adolescência, até fazer a cirurgia que eu precisava fazer. E aí, como é que você vive com aquele óculos de fundo de garrafa de vidro? Era óculos de vidro. Então, quando a pessoa olhava para você, o teu olho estava lá no fundo, bem pequenininho. Isso me trouxe muitos traumas em relação... Porque criança é cruel, criança fala. Zombaria, todo tipo de zombaria, ou de desprezo, todo tipo de coisa que você pode... Então, o que isso me afetou? Baixa autoestima. E mesmo depois da cirurgia, que eu não precisava mais daqueles óculos, a minha baixa autoestima se transformou, porque a baixa autoestima é irmã gêmea da insegurança. Eu me tornei uma pessoa com uma baixa autoestima que eu não me amava, porque quem tem baixa autoestima, o pior é que começa por falta de amor de você mesmo, por você mesmo. Falta amor próprio. Você não se ama, você não se aceita e você não se respeita. E aí, tudo gira em torno disso. Aí eu me converti com 13 anos, falei? Mas foi antes da cirurgia. E como eu tinha esse problema, eu me escondia por detrás do meu irmão. Então, mas a culpa era minha, eu que tinha vergonha das pessoas. Olha como é uma bola de neve. E aí as pessoas, como eu não deixava ninguém ter contato comigo, as pessoas nem lembravam do meu nome. Meu nome já não é fácil. Aí as pessoas não lembravam do meu nome. E aí me chamavam, é irmã do Norberto, é irmã do Norberto. Aí eu pensava assim, eu lembro dos meus pensamentos. Eu não tenho nem nome. Ninguém lembra do meu nome. Aí a coisa ficou pior quando um outro irmão meu, ele começou a namorar. E a namorada dele, depois de 3 anos de namoro, eu tirei aquele óculos, famoso óculos, para limpar, porque tinha sujado. E ela falou assim, Naira, e eu levantei os olhos. Quando eu levantei os olhos, ela falou, você tem olhos claros. Aí eu saí que nem uma desesperada chorando, eu lembro. Subi as escadas chorando, e minha mãe veio atrás. O que foi, minha filha? Solange não falou nada. Ela só falou que os seus olhos são claros. Ela nunca olhou no meu rosto. Tem 3 anos que ela é namorada do meu irmão. Então ela nunca olhou para mim. Coitada. Como é que ia enxergar lá no fundo daquele óculos? Ninguém ia enxergar. Mas você se ofende muito facilmente quando você fica à flor da pele. Eu não sei qual é o teu trauma, mas o que eu quero ler aqui para você, olha aqui. Traumas não tratados trazem sequelas emocionais, da mesma forma que trauma físico não tratado também traz alguma sequela no teu corpo. Então você fala, mas e agora? Eu já estou sequelada, eu já tenho baixa autoestima, eu já sou insegura, eu já sou tímida, ou eu já sou explosiva, porque são 2 tipos de mecanismo. Olha, uma pessoa, vamos ver se você é sequelada de um jeito ou sequelada do outro. Ou você é sequelada com baixa autoestima, ou você pode ser sequelada com explosões. Aí só o que vai mudar é o teu temperamento. Porque aí é aquele famoso fio desencapado. Conhece alguém que é fio desencapado? Você não pode chegar nem perto que já explodiu. E ela sempre vai culpar você. Aí pode ser o teu marido que é fio desencapado. Olha o casamento. Um fio desencapado com uma pessoa que está em carne viva. Como é que vai dar certo uma coisa dessa? Mas Deus quer que dê certo e pode dar certo. É só... Aí você fala assim, mas eu estou aqui e o meu marido não está, meu cônjuge não está. E se eu te contar que uma pessoa curada transforma todo o ambiente? Uma pessoa. Você pode mudar todo o seu ambiente. É o seu comportamento, são as suas palavras, é a tua mudança. Pode, porque Jesus falou isso para você. Você é sal, você é luz. Então o sal muda o ambiente ao redor dele. O sal muda o sabor de tudo. E a luz muda todo o ambiente ao redor dela. Então você, uma pessoa curada, pode transformar muitas pessoas, a começar pela sua casa. É só você olhar para pessoas na Bíblia,
e que eu vou dar algumas coisas para você ver quais são os seus sintomas, tá? Então, se eu colocar para você pessoas que mudaram outras pessoas, por exemplo, José era um sequelado, era um menino órfão, já tinha as dores emocionais. Estamos falando hoje, eu vou ficar hoje mais em traumas. Então, ele já tinha o trauma da perda da mãe. A perda da mãe, muito novinho, o irmão, então, era bebê, Benjamim era bebê, com irmãos que o pai quis compensar. Os pais, eles podem piorar as feridas emocionais, porque eles também são feridos. Você precisa entender isso. Você não pode também culpar o teu pai e tua mãe. Você precisa mudar e tudo, como eu disse, muda ao teu redor. Então, o pai dele quis compensar a perda da mãe, deu mais carinho para ele, deu as vestes talares, o que provocou todo aquele ambiente tumultuado. Bom, ali aquela casa, todo mundo era sequelado, a começar por Jacó e todos os irmãos. Bom, José não melhorou muito. José, com a insegurança e com a baixa autoestima, olha as reações de José. Se eu te falar, José com 17 anos, ele era uma pessoa curada? Não. Mas com 17 anos, ele tinha um chamado de Deus? Sim ou não? Tinha dom? Sim, ele tinha sonho, Deus deu sonho, Deus não deu um, Deus deu 2 sonhos, ou seja, Deus falava com José, José tinha chamado, José tinha unção, José tinha promessas, espiritualmente ok, fisicamente ok, emocionalmente zero. Ele era inseguro, falava mal dos irmãos, porque um inseguro, ele precisa fazer alguma coisa para ele ficar melhor do que os outros. Então, uma pessoa insegura, ela vai querer, às vezes, ela pode descompensar no consumismo, porque ela precisa se vestir melhor que as outras pessoas para ela se sentir segura, e ela vai ficar com uma dívida, mas ela vai se sentir melhor. Mas aí quando ela põe aquela roupa, não, mas eu sou baixa, mas eu sou gorda, mas eu sou alta, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, não é isso que vai trazer o suprimento. Por quê? Porque nós somos, quando você não tem restaurado emocionalmente, você tem um buraco no teu coração que nada supre, nada supre. Então, voltando a José, ele falava mal dos irmãos, ele precisava contar vantagem. Ele contou vantagem, contando sonhos. Ele era descompensado emocionalmente, mas espiritualmente ele era maravilhoso. Santidade maravilhosa, vida com Deus maravilhosa. Aí ele jogou toda a expectativa dele sobre Potifar, ele jogava sobre as pessoas. E ele não, sabe, eu vejo alguns pregadores que pregam sobre José, não, José isso, José aquilo. Eu gosto de mostrar o lado feio de José. Porque quando ele encontrou com os irmãos, e Deus deu a oportunidade dele encontrar, ele continuava sequelado emocionalmente. E o que ele fez? Ele planejou vingança em detalhes. Ele foi cruel, ele fez os irmãos tremerem, ele castigou os irmãos. Eu fiquei lá na cisterna, agora um de vocês vai ficar na prisão, traz Benjamim para cá. Mentiu, olha o José ungido, mentiu. Ele colocou taça ali num dos sacos dos irmãos, ali dos mantimentos, dos cereais. Olha, tudo isso não combina com José ungido. Por que ele estava fazendo isso? Mágoa, raiva. Ele era emocionalmente, ele estava preso e ele precisava ser curado. Eu não sei em que momento que Deus tocou e trouxe essa consciência. Olha, se você continuar assim, você vai perder tudo na sua vida. E ali José, ele tomou uma atitude. Não foi tão rápida quanto a gente acha, como a gente lê na Bíblia. Tanto que ele fala que foi um processo. Quando ele põe o nome dos 2 filhos, ele fala de Manassés e de Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer. Então, anota aí, ninguém tem amnésia emocional. Não adianta, esse é o pior. É a pior coisa que você tenta fazer. Eu quero esquecer que eu fui traída. Eu quero esquecer que eu fui ofendida, que eu fui caluniada. Eu quero esquecer que eu fui abandonada. Eu quero esquecer. Não adianta, você não tem amnésia.
Quando José fala de esquecer, é porque ele elaborou a dor. O que você precisa pensar para elaborar uma dor? Bom, o passado já passou, eu não tenho como mudar. O problema é que quando você é ferido, você fica trazendo para o presente toda hora o que você passou. Não adianta negar, mas não pode se alimentar. Então, o que eu tenho que fazer? O que é que eu posso tirar de melhor do que eu vivi? O que é que eu posso tirar de melhor? Eu, por exemplo, eu não tenho problema de falar sobre os traumas, mas eu fui abusada pelo meu próprio pai. Eu poderia chegar aqui e chegar fragilizada, chorando e dizendo, olha, eu sou sequelada por causa disso. Mas eu decidi, quando Deus começou a me mostrar o caminho da restauração emocional, eu decidi, mesmo sem saber que isso é científico, elaborar a dor. Você não tem como... Amnésia é só se você tiver uma enfermidade ou se você tiver tido um acidente. Mas, então, tem como eu voltar atrás? Não. Tem como eu mudar o que aconteceu? Não. Mas tem como eu usar alguma coisa daquilo que aconteceu? Tem. Eu posso entender melhor quem sofreu por isso. E eu posso pensar, eu vou me levantar do meio da ruína e eu vou me fortalecer. Então, você precisa buscar o que você tem que fazer e como fazer isso. Agora a gente vai chegar lá. Por enquanto eu estou falando o que você tem que fazer. Elaborar a dor. Saber que você não pode mudar o passado, saber que você precisa ter a escolha de se fortalecer. Aquilo que eu disse da cruz, é porque o Senhor, quando eu estava olhando a cruz e as emoções de Jesus, Ele falou, Salmo 22, você já leu? É um salmo messiânico, é a descrição. Deus abriu uma cortina e Davi viu tudo que Jesus estava passando na cruz. Exatamente, repartiram as minhas vestes. Está tudo escrito ali em detalhes o que Jesus passou na cruz. Mas tem um versículo no Salmo 22 que ele diz assim, uma súcia de cães está ao meu redor. Aí Deus falou, vai para o Salmo 22 e eu vou te mostrar como é que funciona restauração emocional. Você sabe por que tinha uma súcia de cães? Porque os demônios se alimentam e se fortalecem da sua ferida. Porque se a sua ferida continuar aberta, vai sair sangue. E ele se alimenta de feridas abertas. E ele vai provocar a tua morte. O cão, ele lambe ferida, ele lambe o sangue. E o Senhor falou, quando eu ressuscitei, eu tinha cicatriz, eu não tinha ferida aberta. Então, se você quiser sair daqui de hoje e amanhã, você tem que colocar diante de Deus, colocar nome. Não é para me entregar e nem para ninguém. É você vai ter que rotular. Eu tenho baixa autoestima, eu tenho insegurança, eu tenho problema com medo, eu tenho problema com a ira, eu tenho uma ferida com a traição. Coloca todos os teus problemas e você vai, em nome de Jesus, fechar todas essas feridas para você ter cicatriz. Porque senão você vai se tornar uma pessoa tão arruinada quanto Absalão. Absalão era filho de Davi. Ele era herdeiro, ele tinha promessas também, ele era jovem. Está escrito que ninguém era mais bonito do que Absalão. Absalão era bonito, olha o combo, bonito, rico e poderoso. Gente, quem é que pode ser infeliz com isso? Não, ele ia ter 4 milhões de seguidores no TikTok, ele ia ter mais 4 milhões no Instagram, ele ia ter mais que o pastor Antônio Júnior, ele ia ter 13 milhões, 20 milhões no YouTube, porque o cara era bonito demais. Está escrito que não tinha defeito, do alto, não ter defeito. Do alto da cabeça à planta dos pés, o cabelo dele era o mais bonito de todo Israel. O que é que podia dar errado? Tudo deu errado. Ele morreu jovem, não se tornou herdeiro, ele perdeu tudo. Ele morreu sem falar com o pai, ele morreu com inimizade, ruptura familiar, perda.
Vamos trazer para os nossos dias? Então, ruptura familiar, perda da sua vida profissional. A profissão dele era ser rei, né? Era o trabalho dele. Perda da sua vida espiritual, porque ele não orava mais, ele não falava mais com Deus. Aonde que tudo isso entrou? Baixa autoestima. Aonde? Porque Davi foi bom como tudo, menos como pai. Davi foi péssimo pai. Então os filhos dele eram tudo sequelado. Pode olhar. Todos os filhos de Davi eram. Até Salomão. Todos os filhos dele eram sequelados. Quando a gente admira uma pessoa, a gente tem que falar que essa pessoa também tinha coisas erradas, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas como pai, ele não foi um pai legal. E a meia filha, e eu não estou aqui para pregar, mas o que eu queria te dizer é que os traumas de Absalão, ele teve raiva do seu meio-irmão, ele mandou assassinar seu meio-irmão, ele tomou as dores da sua irmã, e ele ficou de mal do pai. Tudo isso aqui é emoções, gente. Ele não soube lidar com os problemas da vida. Nós temos algo que se chama inteligência emocional. Nós temos inteligência intelectual, espiritual e emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você entra em desespero. Se você não tiver inteligência emocional, você se autoabandona. Se você não tiver inteligência emocional, os problemas te destroem, as dores te destroem. Então vamos lá, agora falando de dores emocionais. As dores emocionais, elas podem te tornar uma pessoa permeável ou impermeável. Se você estiver escrevendo, pode colocar essas duas coisas. O que é uma pessoa permeável? Você pode se tornar uma pessoa permeável demais ou completamente impermeável. Então, essas duas formas são doentias. O que é uma pessoa permeável demais? Tudo é para você. A pessoa está dando, a pastora está pregando aqui, aí foi uma indireta para mim. Aí uma pessoa passou, não te viu, ela não me ama. Agora ela só anda com a fulana. Olha, passou por mim, a coitada nem viu. Então, a pessoa permeável demais, ela se ofende com tudo e com todos o tempo todo. Ela é ela tem hipersensibilidade. Então, do lado de pessoa permeável demais, coloca hipersensibilidade. Sabe uma pessoa com hipersensibilidade? Profeta Jonas. Gente, ele se magoou e não superou. Ele se magoou com os assírios e ele não superou isso quando Deus mandou aquele: eu te escolhi, você é o cara, você é o avivalista dessa geração. Gente, ele devia estar assim: de todo Israel, Deus escolheu a mim. A unção, Ele deu a mim. Eu sou uma pessoa importante para Deus. Ele devia se levantar: eu estou indo, Senhor. Mas ele não superou a raiva, ele não superou a mágoa daquele povo cruel. E ele acabou. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele tinha acabado, arruinado com o ministério dele, com a vida dele. Então você vê que uma pessoa permeável demais, que se ofende demais, hipersensível, mas pode ter a unção do profeta Jonas, pode ter as promessas de Absalão, mas vai ficar arruinada. Agora, você pode ser o contrário, uma pessoa impermeável. Impermeável é aquela pessoa, sabe, você conhece alguém assim? Aquela pessoa dura, implacável. Aquela pessoa que, o pior é que ela se orgulha disso. Eu falo tudo que eu penso. Aí, o Dr. Augusto Cury, ele usa uma frase: isso não é sinceridade, isso é descontrole. E é verdade. E tem uma estatística que foi feita recentemente, e a estatística é a seguinte, que 50% da humanidade tem pelo menos um distúrbio emocional e convive com isso. Aí, nas palestras, o Dr. Augusto Cury, ele fala assim: fala para a pessoa do lado, se não é você, sou eu. 50%. Aí não tem escapada, né? Se não é... Eu imagino os 12 discípulos. Pedro, se não é você, sou eu. João falando para ele. Aí Jesus... Você está vendo The Chosen? Muito legal.
Aí Jesus devia olhar para os dois, se tivesse essa conversa no meio dos discípulos, e Jesus devia falar, os dois, são os dois. Aqui eu tenho 100% de 100 coelados, eu só quero provar para o mundo que eu pego aquelas pessoas que não têm nada para dar e eu transformo. Porque vocês acham, o que vocês acham que Jesus teve mais trabalho? Trabalhar na vida espiritual daqueles 12 homens ou na emocional? Claro que foi na emocional. Espiritualmente eles já amavam a Deus, eles não eram idólatras, eles amavam a Deus. Jesus, quando chamou, eles se apaixonaram. Então problemas espirituais não tinham, eles escutavam Jesus pregar de manhã, de tarde, de noite. Problema espiritual eles não tinham, o problema deles estava todo nas emoções. Por isso que eu peguei cada um deles para colocar no divã mesmo. Mas então, ou você é uma pessoa permeável demais ou impermeável, essas duas coisas são ruins. O que é saúde emocional? Ser permeável. O que é ser permeável? É o que você vai aprender aqui. Você precisa aprender duas coisas: gerenciar seus pensamentos e proteger as suas emoções. Você está no mundo, e nesse mundo você tem pessoas que vão te ofender, você tem problemas, tem pessoas que vão te abandonar, tem pessoas que vão falhar com você, e isso faz parte da vida. O que é que você precisa? Precisa se proteger. Eu preciso proteger as minhas emoções. Como eu faço para proteger as minhas emoções? Tudo que é precioso para você, você protege. Você põe alarme no carro, você põe seguro, põe alarme, já vem com alarme. Você põe alarme na sua casa, você põe câmera na sua casa, você cuida dos seus filhos com muito zelo. Tudo que te é precioso, você protege, você coloca um seguro e você protege. Agora, por que você não protege as suas emoções? Agora, como aprender a proteger as emoções? Número 1, você precisa, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, quer ver? Proteger as emoções. Regra número 1, se a pessoa não merece perdão, você merece. Você merece, porque enquanto você não perdoar a pessoa, você vai acordar e dormir com essa pessoa na tua mente, no teu coração, ela vai estar na tua boca, e essa amargura não vai sair da sua vida. Aí você fala, mas a nossa concepção de perdão é errada. Você acha que a pessoa ela tem que te pedir perdão, ela que tem que mudar, ela que tem que consertar a coisa. Não, ninguém muda ninguém. Outra regrinha, ninguém muda. Fala comigo, ninguém muda ninguém. Você só tem a capacidade de piorar a outra pessoa. Só a própria pessoa é que pode mudar. A chance dessa pessoa mudar é a sua transformação. Eu vou dar um exemplo. Jesus perdoou Pedro? Sim ou não? Jesus perdoou Judas? Sim ou não? O que Pedro fez com o perdão foi ele se arrependeu. Quando Jesus perdoou, ele ficou envergonhado e ele se arrependeu e Pedro mudou. Agora Judas mudou? Não. Então fica tranquilo, só perdoa. Perdoar não significa que aquela pessoa precisa ser teu amigo íntimo. Perdoar é simplesmente você liberar. Perdoar não é liberar, vai e morre. Não. Sabe uma pessoa que fala que perdoa, aí quando tem uma notícia que aconteceu alguma coisa assim, puxa, o fulano bateu o carro, é juízo de Deus, é a mão de Deus, isso é raiva, isso é ódio, isso é vingança. Então, o que você precisa fazer? Se desconecta, deixa essa pessoa viver a vida dela. Eu perdoei, mas eu criei um perfil falso e eu fico vendo tudo que a pessoa faz. Só para ver o que ela faz, para ela não ver que eu estou vendo. Só para ver se ela já morreu. Só para ver se ela já deu mal na vida dela. Principalmente mulher, né? Mulher que foi abandonada. Eu quero ver quando é que essa aí vai abandonar ele. Eu quero ver quando é que ela vai trair. Aí você fica vigiando, né? Gente, isso faz mal para você. Sabe qual é a maior vingança? Você se amar. Qual é a maior... A vingança, Deus,
é a sua vingança, mas você quer. Então, fique linda, poderosa, curada. Cuide de você mesmo. Isso é ressignificar a dor. Quem saiu perdendo foi ele que me deixou. Eu vou me reinventar. Eu vou ficar mais linda, mais forte, mais poderosa, mais inteligente, mais alegre, mais tudo. Mas não, você se enterra, né, junto, aí você faz o seu velório. Quando você desiste de você mesmo, você faz o seu velório. Então você não pode se auto-abandonar. O mundo pode te deixar, mas quando você se auto-abandona, é o que acontece, pode chegar ao caos que chegou a minha irmã, que quando ela acabou com a sua própria vida. Alguns chegam a esse extremo. Outros, eu quero que você entenda uma coisa, isso tudo são coisas que estão no curso, que eu já estou te falando, é aprender a colocar uma vírgula ao invés de um ponto final. Por quê? Porque a gente coloca, acabou, nunca mais. Peraí, não acabou, você está vivo, você respira, não acabou. Ai não, acabou, depois desse abuso verbal, ou desse abuso sexual, ou depois dessa ofensa, ou depois desse abandono, depois disso acabou a minha vida. Não, não acabou, está começando um novo tempo na sua vida. É o que aconteceu com José, acabou a minha vida, meus irmãos me jogaram na cisterna, acabou a minha vida. Não, está começando um novo tempo, você agora que você vai viver o melhor. E eu digo que eu estou vivendo o segundo tempo da minha vida. Eu falo para o meu marido, para as pessoas da minha intimidade, que eu estou na prorrogação. Por que eu estou na prorrogação? Porque se você souber tudo da minha história, você vai fazer, gente, muita coisa para uma pessoa só. Aí depois de tudo isso, depressão, o suicídio, todas essas coisas e muitas outras, aí vem, ao invés de um câncer, eu tenho que vencer 2 cânceres. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus cura fisicamente, Deus cura emocionalmente. E Deus salva, Deus salva. Ele é completo. E Ele mostrou aqui na palavra. Ele queria mostrar. Então eu vou dar um exemplo dos discípulos de serem impermeáveis ou permeáveis. Olha como eles eram impermeáveis. A dupla, dinâmica. Passa por Samaria, vou dar exemplo de gente impermeável e o que Jesus ensinou para proteger as emoções. Espero que você esteja anotando o que é que você precisa fazer para proteger suas emoções. Já anotou aí? Perdoar. Se a pessoa merece ou não, você merece o perdão. Aí, Jesus está passando pelo meio de Samaria, 2 discípulos dele que deveriam ser amor puro, os samaritanos não deixam Jesus passar, e o que é que eles pedem para Jesus? Tiago e João, o que é que eles pedem? Jesus, pode descer fogo, podemos pedir para descer fogo sobre eles. Gente, implacáveis. Aí Jesus faz o quê? Pode deixar. Eu vou ensinar vocês a serem permeáveis. E aí, o que Jesus fez para ensinar eles a serem permeáveis? Jesus começou a colocar dificuldade para eles. Ó, vocês têm que aceitar samaritano, vocês têm que ver que criança para mim é importante, tão importante quanto adulto. Jesus foi trabalhando neles, e aí quem é que foi ungir? Quem é que foi impor as mãos para batizar lá em Samaria? João foi ajudar Filipe. O mesmo que queria mandar fogo, foi orar, agora outro fogo, né? O batismo no Espírito Santo. Bom, impermeável é isso, pessoas duras e implacáveis. E permeável demais é o que, por exemplo, os discípulos, quando ficaram paralisados diante de Roma. O medo tomava conta. Então, escreve uma coisa aí, você está em proteger as emoções, é numa coluna. Outra coluna, cárceres mentais. Você não pode sair daqui sem identificar quais são os seus cárceres mentais. Um cárcere mental dos discípulos era medo. Como é que você sabe que medo é uma emoção boa? Boa? Sim, é boa. Ele te protege do perigo, o medo. O medo foi Deus que te deu a alegria. A tristeza é bom. A tristeza é bom porque se você não ficar triste, você não vai se arrepender. Então, você tem que se arrepender. Então, a tristeza faz bem também, a tristeza controlada, não a depressão. Porque lembre bem,
depressão é excesso de passado, e ansiedade é excesso de futuro, e o burnout é excesso de presente. E aí, eu vou para o céu? Não. Se eu não então você vai falar para mim, peraí, você está falando que é excesso de passado? Se eu ficar pensando nas feridas, nas dores, eu vou cair em depressão? Eu não posso. Eu não posso ficar pensando no futuro com medo. Você pode fazer plano, ter esperança, ter sonhos. Você não pode, então, porque vai ser ansiedade. E no presente, com preocupação, a preocupação do presente vai te trazer burnout. Então, o que é que você tem que ser? Você tem que ser uma pessoa leve, livre e solta, curada, em nome de Jesus. Mas eu estava falando de cárcere mental. Então, vamos ver se você tem cárcere mental. Problema com a ira? Escreve aí. Problema com a inveja? Gente, eu não vou pegar o teu papel, nem ninguém vai ler. Você tem que ser sincero, pelo menos com você. Se você falar, eu não tenho problema com a ira, eu só me descontrolo de vez em quando. Não, isso é problema com a ira. Você bate porta, quebra o prato, você grita o tempo todo. Isso é problema com a ira. Então põe aí ira, é para você enxergar. E inveja, gente, se você não colocar, se você olha o teu Instagram com inveja de outras pessoas, você tem que colocar o nome, inveja. Deus vai te curar, porque a inveja é porque você tem uma deficiência emocional e você vai ser curada em nome de Jesus. Então, ira, inveja, timidez, insegurança, o pânico, o medo que leva ao pânico. Tudo isso são cárceres mentais e vamos falar de outros, só para você não ficar com uma lista muito grande. Os principais, vamos ficar com esses. Então, quando nós falamos desses cárceres mentais, esses cárceres mentais podem trazer prisões na sua vida. Aqui na igreja, você não se enxerga, você não se valoriza. Não levo jeito para isso, não levo jeito para aquilo. E também ninguém nem se importa comigo. Eu entro, eu saio e ninguém se importa. Tudo isso é uma imagem deformada que você tem de você mesmo. Você precisa ter uma autoimagem. Se eu te perguntar qual é o problema, é autoestima, a baixa autoestima, ou é a baixa autoestima ou é a autoimagem? Qual é o problema? O que você acha? Autoestima é o que você sente a respeito de você mesmo. Autoimagem é como você se vê. Então, o que é que precisa mudar na sua vida? O que você acha? Autoimagem ou autoestima? Quem acha que é autoimagem, levanta a mão. Quem acha que é autoestima, levanta a mão. E tem gente que não acha nada. Está com medo de errar. Está vendo? Ó o cárcere, minha querida. Ó o cárcere, eu não estou identificando. Você pode... Eu vou fazer a pergunta de novo. Vamos. Todo mundo vai. Um dos dois você tem que achar. Eu estou vendo, eu estou olhando aqui. Aí eu vejo que um pingado levantou e outro pingado levantou. Sobrou um montão que não levantou. Vamos lá. Quem acha que é a autoimagem que tem que mudar? Quem acha que é a autoestima que tem que mudar? Assim, por alto está empatado, mas é autoimagem. A autoimagem é como eu me vejo. A autoestima é como eu me sinto. Só vai mudar como eu sinto a meu respeito na hora em que eu me olhar de outra forma. Eu preciso me valorizar. Jesus ensinou amor próprio. Então vamos lá, o que é que eu preciso começar a fazer a respeito de mim mesmo para ter restauração emocional? Número 1. Me amar, amor próprio. Número 2, autorrespeito. Número 3, autoconhecimento. Sem esse tripé, você não chega a lugar nenhum. Você precisa, com autoconhecimento, você precisa conhecer você mesmo. Você sabe qual é o teu perfil comportamental? Ou o seu temperamento? São duas nomenclaturas para a mesma coisa. Quantas aqui sabem qual é o seu temperamento? Levanta a mão. Uma grande parte. Então, para a gente, isso é muito importante. O seu temperamento é muito importante. Para você que não conhece, em 3 palavrinhas eu resumo. É um assunto muito mais extenso, mas em 3 palavrinhas. Mulheres coléricas, vamos lá. A turma das coléricas. As mulheres que têm liderança, ela é um pouquinho mandona. Gosta de mandar,
ela, quando não tratada por Deus, ela é que nem um trator, passa por cima de tudo e de todos, fala o que tem que falar, rapidinho assim, mas em 3 palavras ela acaba com a pessoa. 3 palavras. E assim, sem elevar o tom de voz, porque a ironia é dom dela. Dom ruim, hein? Dom ruim. Mas isso é o ponto ruim da colérica, mas o ponto bom dela é que ela é uma mulher voltada para a solução, ela é uma mulher dinâmica, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, é a mulher solução, é a super mulher, né? Então, quem se identifica aqui com a colérica? Levanta a mão. Ah, tem mulher mandona por aqui. A melancólica, até o sorriso dela você identifica. Até a forma de andar você vê. A colérica é decidida, a melancólica já é toda assim. Então, a melancólica é aquela que você entrega um texto para ela. Por exemplo, Aí eu escrevo, estou achando que o meu texto está maravilhoso. Aí eu entrego para quem revisa o meu texto, né? Que é o Aquino. Quem me segue sabe que é o famoso Aquino. Aquino, olha aqui, eu vou postar hoje. Por que eu dou para o Aquino? Porque ele é melancólico. Ele enxerga o que eu não enxergo. Aí ele fala, pastora, faltou aqui uma vírgula. Aqui, não sei o que. Pô, Aquino, você acha cada coisa, mas tá bom. Então, o melancólico, ele vê detalhes, a melancólica vê detalhes, minúcias, e é tanta minúcia, ela é tão exigente com ela mesma, ela é exigente com os outros, ela é exigente com os filhos. A xícara tem que estar aqui no centro. Se tiver aqui, a casa cai. E se tiver aqui, quem tirou do lugar? É a famosa história do meu neto que eu estava contando ali no gabinete. Meu neto ultra melancólico, eu tinha que fazer o laço do tênis dele. Não é só o laço que tinha que estar na mesma altura, o que sobra também. E Mário, não, meu filho, olha, está amarrado, você não vai cair. A prática. Não vai cair, Mário. 3 aninhos. Eu quero meu avô. E o avô trabalhando. Eu quero meu avô, só ele que faz o laço certo. Olha aqui, está maior aqui, está maior aqui. Depois de uma tortura de 2 meses de laço, eu tentei de tudo, meu marido deixar o laço antes. Qualquer coisa, porque nem o meu filho é que nem eu, nem a mãe dele que é sanguínea. Então, não adiantava eu delegar a tarefa, nem para o meu filho, nem para a minha filha, tinha que ser o avô. Aí eu tomei uma decisão, falei para o meu marido assim, eu estou indo para o shopping. Ele falou, o que você vai fazer? Comprar um tênis de velcro. É a lei da convivência, né? É o tênis de velcro. Agora, meu neto ficou feliz? Não. Aprendeu a fazer laço com 4 anos. Perfeito, de dar inveja. Então, mas é melancólico. O melancólico se ofende, o melancólico vai para o cantinho, o melancólico fica de mal, o melancólico fica ruminando, e ele fala, olha, aí você já esqueceu faz tempo, olha, naquele dia que você estava de vestido vermelho, com sapato preto, com uma fivela, com uma presilha no cabelo, às 5h04 você me ofendeu. Tem melancólicas aqui? Tem, né? Tem. Mas a melancólica é maravilhosa, talentosa. Ela é talentosa para literatura, para artes, para música. Por isso que, pastora, por isso que levita é um problema. Porque são todos melancólicos. Imagina um ofendido com o outro, são todos melancólicos, porque são todos talentosos. Então, o melancólico. Agora, e o que falar
falando do colérico, do melancólico, fleumática. A fleumática é a simpática, é aquela que é amiga de todo mundo, é aquela que é estável. Você nunca viu ela aborrecida, você nunca viu ela brava, você nunca viu também gargalhando e você nunca viu morrendo de chorar. Ela é assim. Ela é zen. Ela é assim, estável. Mas falta nela iniciativa, falta nela, por exemplo, é aquele marido que fala, a lâmpada queimou, ainda tem 4 funcionando. Esse é o fleumático. Querida, eu fui mandada embora. Mas começa a mandar o currículo amanhã, Deus proverá. Tranquilo, tranquilo. Aí passou uma semana, calma, ainda tem o salário, ainda dá o salário, ainda a gente tem umas economias. Então, imagina uma sanguínea com um fleumático casada. É choque, é choque. Por isso que eu falei, o que é que você precisa para restauração emocional? Autoconhecimento. Conhecer seu temperamento, conhecer seu ponto forte, seu ponto fraco, procurar trabalhar nos seus pontos fortes e minimizar os seus pontos fracos. Jesus, ele escolheu ali os discípulos, nós tínhamos o sanguíneo, que nós vamos falar agora, Pedro, e tinha o melancólico Mateus. Por isso que Mateus escrevia, por isso que Mateus tinha paciência. Mateus era melancólico, talentoso. É só você olhar Lucas. Lucas era melancólico. Eu estou falando já de discípulo mais lá para frente. Mas conviver com um colérico, Paulo, eu não sei como é que ele conseguiu. Mas eu sei que ele tinha uma sensibilidade diferente de Paulo. Os dois na tempestade. Olha, um colérico e um melancólico. Aí o colérico, gente, olha... O negócio é o seguinte, o navio vai afundar mesmo. Esse é Paulo. Deus falou comigo que o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Tranquilo. Todo mundo, o navio vai afundar, eu não sei nadar. Tranquilo, gente. Pega aí num destroço do navio que vai dar certo. Esse é o colérico. Aí Lucas, na tempestade. Lê Atos. É Lucas que escreveu. Nós desesperamos e achamos que íamos morrer. Não vimos nenhuma esperança de salvação. Esse é Lucas. Mas olha só, o conjunto deu certo. Lucas com Paulo deu certo. E eu vou dizer um segredo para você. Você casa com o oposto seu, sempre, sempre. Porque você é atraído pelo que falta em você. Então, o sanguíneo vai casar com um fleumático, porque ele precisa dessa calma. E uma colérica, como eu, vai casar com um sanguíneo, porque acha que aquela alegria, aquela simpatia é tudo que ela precisa, mas ela não sabe que no combo vem desorganização e um monte de coisa, porque o sanguíneo é desorganizado. E aí o último que faltou, sanguíneo. Ah, e tem aqui fleumática. Porque a fleumática é um perigo, viu? Ela é desse jeitinho aí, ó. Até pelo rosto você vê quem é fleumática. Ela é desse jeitinho. Mas como acumula muita coisa, é aquela que depois de 30 anos de casada e nunca elevou a voz, chega para o marido e fala assim, dá mais. Que? Acabou. E assim, baixinho. Não aguento mais. Você já fez tudo o que você tinha que fazer. Tchau. E assim, vem comunicar você também que está saindo da igreja desse jeito. Tem 20 anos de igreja. Estou saindo. Como? É aquele membro que nunca deu trabalho para você. Mas é que o fleumático, ele vai assim, ele vai acumulando, 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 acumulando. Esse é o fleumático não tratado. Até que o dia que ele fala é tarde demais. Mas o fleumático tratado é uma benção. Ele é o típico diplomata, é a pessoa equilibrada. Ele já tem o dom dele. O que muitos lutam, ele já tem na natureza dele, mansidão. É uma bênção de Deus. Agora, eu falei que você precisa dessas 4, você precisa de autoconhecimento, autorrespeito. Por que você precisa de autorrespeito? Porque uma pessoa ferida não põe limite. Uma pessoa ferida, ela deixa que as pessoas avancem
contra a vida dela. Para ela ser amada e ela ser aceita, ela faz qualquer coisa. Nem que isso custe a saúde mental dela. Nem que a pessoa faça ela de gato e sapato. Mas ela aceita, porque ela precisa ser amada. Então você precisa ter autorrespeito. Jesus te ensinou, você tem que amar o próximo assim como você ama a si mesma. Se você não se ama, quem vai te amar? E se você não se ama, como você vai amar outra pessoa? Então, antes de casar, todo mundo teria que ter saúde mental, se amar, se respeitar e se conhecer. Aí é casamento para sempre. Mas e agora? Dá tempo ainda. Dá tempo de você se amar, se conhecer, se respeitar, elaborar a dor. E lembra o que eu falei? Vamos lá. Proteger as emoções. Hoje não vai dar, claro, está longe de falar tudo, mas o que eu falei primeiro? Perdão. Segundo, você precisa entender, eu já falei, que ninguém muda ninguém. Você precisa mudar. Você está protegendo as emoções, porque você gasta tanta energia querendo mudar os outros, que você fica esgotada. E agora, escreve aí 2 siglas. G-E-E-U e depois outra. G-E-E-I. Geu e Gei. O que é isso? Gasto de energia emocional inútil. É Gei. Quanto gasto de energia emocional inútil durante o dia você faz? Gasto de energia emocional inútil. Jesus disse, não andeis ansiosos. Quando você alimenta a ansiedade, é um gasto, você fica doente fisicamente, você vai ter gastrite, você vai ter taquicardia, você vai ter sudorese, você vai ter enxaqueca, isso fisicamente. Emocionalmente, você vai ter crise de ansiedade. Então, olha quanto gasto de energia emocional inútil, a Bíblia também fala. Cuidado que a raiz de amargura vai contaminar muitos. Por quê? Porque você fica gastando energia emocional lembrando do que fizeram, do que falaram, do que te prejudicaram. Você fica se alimentando e se retroalimentando disso. Então, isso é um gasto de energia emocional inútil. E ficar ofendido? É um gasto de energia emocional inútil. O que eu preciso fazer para não ficar ofendido? Eu preciso colocar proteção no meu coração. Meu coração não pode ficar aberto para as ofensas. Como é que eu fecho o meu coração de uma forma saudável? A pessoa te ofendeu? Você tem que fazer 2 perguntas para você mesmo. Sinceramente, falando eu comigo mesmo. Naira, sinceramente, você deu motivo para isso? Se sinceramente eu não dei motivo, se eu dei motivo, eu preciso fazer uma autoanálise e eu preciso mudar. Agora, se eu não dei motivo, bom, eu preciso dizer, eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Então eu preciso saber, bom, essa pessoa é problemática, ela não vai me adoecer, ela não é assim só comigo. Começa a analisar a coisa dessa forma. Então, você tem que analisar, essa pessoa, ela é assim. Saul, vamos dar um exemplo, para não expor ninguém. Saul, todas as vezes que ele fez algo que ofendeu tremendamente Davi, perseguiu e prometeu e não cumpriu, tudo que ele fez com Davi, prometeu a filha mais velha e não deu, tudo que você sabe que ele fez com Davi. Como que Davi protegeu o coração dele para não ficar destruído nesse processo? Bom, Saul é assim com o filho, com Jonatas, ele é assim com Mical, ele é assim com soldados, diz para mim que ninguém pode comer, ele é assim com todo mundo. Então quem é o problema? Saul. Então eu não vou deixar a ofensa entrar aqui no meu coração. Você está entendendo? Agora, não é para você chegar, saúde emocional não é você chegar, você já viu Davi? Olha, você é um problema, ninguém te ama, você está acabando com a vida dos teus filhos, você está acabando com a vida, com o casamento meu, com Mical, você está acabando com a tua própria vida, você vai acabar com o teu reinado. Você viu Davi fazer isso? Isso é gasto de energia emocional inútil, minha querida. Você está provocando conflitos.
Jesus te deu uma dica nas bem-aventuranças. Feliz, aliás, um dos assuntos amanhã, felicidade é construída. Felicidade não é resultado. Não é, porque eu tenho dinheiro, eu sou feliz, porque eu sou bonito, eu sou feliz, porque eu sou magro, eu sou feliz. Não, felicidade é construída. Então, você não pode, você está aí no processo de proteger as emoções? Ninguém muda ninguém, perdoar, que mais? Você proteger o seu coração, não ter o coração aberto para as ofensas e você dar sem esperar retorno. Uma das coisas que mais adoece é isso. Aí você faz alguma coisa por alguém esperando retorno. Se você não esperar retorno, tudo que vier é lucro. Tipo assim, Jesus, ele deu tudo que ele deu sem esperar retorno. Mas quando ele via ali as pessoas que ficaram do lado dele de fato, de verdade, é lucro. Aí é bom. Ele não criou grandes expectativas. Não crie grandes expectativas. Não faça sonhos fora da realidade. Todo mundo erra, a começar por você. Todo mundo tem falha, a começar por você. Uma forma sadia de você encarar o mundo, sabe como que é? Você olhar a pessoa do lado, olha para a pessoa do lado. Ao invés de você olhar uma mulher bonita, como você está vendo, olha uma mulher em construção. Ela está sendo construída. Eu tenho um irmão engenheiro. Você nem precisa ser engenheiro para isso. E aqui, o nosso tempo já foi. Então, o meu irmão, sempre que eu ia na obra com o meu irmão falava, põe o capacete de proteção. E eu nunca achava que era necessário. Ele falou, tem que colocar, Naira. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque pode cair, isso quando eu era criança. Porque pode cair alguma coisa, porque o prédio está em construção. Aí, quando eu fui trabalhar com emoções, eu falei, todo mundo devia usar um equipamento desse para conviver com outras pessoas. Porque pode cair uma paulada na minha cabeça, convivendo com outras pessoas, aqui dentro da igreja também, na tua casa, em todos os ambientes. A arte de conviver. São pessoas diferentes, mas são pessoas que estão melhorando, pessoas que estão convivendo. Eu estava assistindo o episódio de The Chosen, a parte, eu achei sensacional o que eles imaginaram. Eu falei assim, eu acho que pode ter acontecido isso. Quando Jesus divide os discípulos 2 a 2, aí na hora de dividir, foi Jesus que escolheu as duplas. Falou, você com você, você com você. Eu achei sensacional quando pegou Mateus e Simão, o Zelote. Porque Simão, o Zelote, quem que é? O que matava os romanos. Mateus, quem que era? Era judeu, mas era um judeu que estava lá, que vivia como romano. Agora, põe essa dupla junto para fazer sinais, prodígios e maravilhas, né? Então, Jesus ali estava trabalhando espiritualmente e emocionalmente. É a arte de conviver. Então, para eu me levantar das ruínas emocionais, dos traumas, que eu quero para a gente poder terminar, então eu disse que nós podemos, dores emocionais, você pode te tornar uma pessoa impermeável, permeável demais, mas você vai sair daqui permeável. Permeável é uma pessoa sensível. Você não é nem hipersensível, nem insensível. Você é sensível. Outra coisa, uma pessoa curada, restaurada emocionalmente, ela é madura emocionalmente. Uma pessoa não curada é imatura. Ela pode ter cabelo branco e ela continua sendo imatura emocionalmente. Ela é uma pessoa que você vai ver emburrada como uma criança. Olha as infantilidades que uma emoção não tratada faz. Não falo mais com as pessoas. Uma criança é assim. Uma criança faz birra. Não importa onde ela faz birra. Um adulto que faz birra, um adulto que começa a discutir. Jesus diz para a gente ser pacífico. Quando você tem a necessidade, olha, vamos ver como é que está teu diagnóstico de saúde mental. Pessoa que tem necessidade neurótica de dar a última palavra. E aí?
Tem alguém aqui? Não, claro que não. Aqui todo mundo aceita, acabou a discussão, não foi você que deu a última palavra, e você aceita isso. Necessidade neurótica de dar a última palavra, isso é imaturidade emocional. Isso mostra que você precisa ser restaurada por Jesus para você ser uma mulher feliz, para ser uma mulher ungida, para não ser como Absalão que perdeu tudo. Então, uma criança, o que a criança faz? Além de birra, aqui tem mulher impaciente? Não, claro que não. Todo mundo aqui é maduro emocionalmente, consegue ficar estabilizado, consegue, não tem nenhum tipo de precipitação, nenhum tipo de agitação. Uma pessoa imatura é igual uma criança. Você já viu uma criança? Vai chegar a que horas? Já chegou? Não, mas vai chegar? Que horas que chega? Entendeu? Essa é uma criança. Então, quando você olha esses sintomas, você fala, precisa crescer. Maturo ou imaturo emocionalmente? Emoções envelhecidas ou rejuvenescidas? Qual é o seu diagnóstico? Vamos dizer, qual é uma emoção envelhecida? Mulher rabugenta. Ué, quem envelhece não reclama? Então, vamos lá. Vou falar melhor. Pessoa que só critica, que só reclama, que só murmura, é uma pessoa envelhecida emocionalmente. Pessoa que não consegue esperar nada e ninguém, é envelhecida emocionalmente. Pessoa que não respeita a velocidade dos outros, ela é envelhecida, porque quando a pessoa chega bem lá na idade, já na terceira idade, ela acha que ela sabe tudo, ela reclama de tudo e de todos, critica tudo e todos, por isso que fala, ai, puxa, meu avô é chato, puxa, minha avó é cri-cri. E aí você, então, é envelhecida emocionalmente. Hoje nós temos adolescentes que parece que têm 80 anos, não sabem esperar, só reclamam, eles perderam a capacidade de serem calmos, criativos, tem aquela síndrome de o que é que eu vou fazer, eu não tenho nada para fazer, e tudo isso é envelhecimento emocional. Pessoa jovem emocionalmente, aí é a parte boa da criança. Uma criança, ela se alegra com pequenas coisas. É uma das ferramentas que eu vou ensinar para vocês amanhã. O que é contemplar o belo? Uma criança, ela valoriza pequenas coisas. Ela faz de pequenas coisas extraordinário. Você já tentou fazer de pequenas coisas algo extraordinário para a sua vida? Então, eu dou uma tarefa para você. Quando você chegar em casa, veja algo que você já se acostumou e que você parou de agradecer a Deus. Eu fui agradecer a Deus pela cama que eu durmo quando eu fui para a Índia. Eu fui agradecer a Deus pela comida que eu como. Eu falei, como eu sou imatura do Senhor, não valorizando isso, achando que isso é obrigação, quando eu fui, e eu tenho que ir sempre, para a África, e comendo aquelas comidas ali, então, lá no fim do mundo, aí eu valorizei a comida. Então, quando você começa a valorizar pequenas coisas, você é madura emocionalmente. Então, eu estou falando de ser maduro ou imaturo. Emoções contraídas e dilatadas. Então, eu quero te dizer, para a gente poder terminar, e eu quero ministrar a vida de vocês. Você já pegou um elástico? E aí você usou esse elástico muitas vezes, porque nós somos assim, né? Nós vamos viver bastante tempo. E aí, com o tempo, esse elástico, ele vai, de tanto que você estica, ele vai perdendo a sua força. Porque uma coisa que você vai precisar aprender é a resiliência. E o elástico, ele é resiliente. O que é resiliente? Você, debaixo de pressão, né, ele vai para outro estado, não é o estado normal dele, ele vai sem arrebentar e você volta, respeitando o limite dele. E você volta, quando ele volta, ele permanece o mesmo. A vida é isso, a vida te estica
E resiliência é você, depois que você passa pelo problema, com maturidade emocional, você volta a ser a mesma pessoa. Você não é uma pessoa, eu não vi José sendo amargo, ele foi uma outra pessoa, ele perdoou, ele ficou uma pessoa leve, ele não ficou contando. José, me conta da sua vida. Ele tinha uma lista de traumas e ficava falando da vida ruim que ele teve. Eu garanto que José falava assim, olha, Deus me livrou, Deus é maravilhoso, olha, Deus me fez esquecer do sofrimento da casa dos meus pais, Deus me fez prosperar na terra da aflição. Então isso é uma pessoa resiliente. Mas quando o elástico arrebenta, que são as suas rupturas emocionais, as minhas e as tuas, é quando foi além daquilo que a gente podia suportar, com a saúde mental, aí arrebentou. Aí o que você faz, a dona do elástico? Geralmente ela dá um nozinho para poder usar, se é uma pasta ou alguma coisa. Aquele elástico já ficou com um limite menor para ele ser usado. Ele já perdeu um pedaço ali. Aí faz de conta que você usa muito esse elástico com esse novo limite, mas daqui a pouco ele arrebenta de novo, porque ele já está mais fraco. Então ele arrebenta de novo, aí você fala, não, ainda dá para usar, aí você dá mais um nó, e assim sucessivamente, até que diz, inutilizado, não dá mais, não tem mais. Você pode ser um desses elásticos hoje aqui. Você já arrebentou tantas vezes, a vida já te puxou tantas vezes, e você nunca parou para ser tratada por Deus. Você só ia para sobreviver. Jesus nunca te fez uma proposta de sobreviver. Ele sempre te deu uma proposta de ter vida e vida em abundância. Você que se conformou com sobreviver. Você se conformou com uma vida de baixa qualidade. E ele veio para te fazer uma proposta de alta qualidade. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. O Deus que cura, eu me importo tanto com células cancerígenas, quanto com depressão, crise de ansiedade, baixa autoestima, cárcere da timidez, cárcere da síndrome do pânico, com burnout. Eu me importo com o teu trauma, eu me importo com todas as tuas dores. Mas agora, um elástico não tem como recuperar. Perdeu, ficou inutilizado. Algumas pessoas estão inutilizadas porque ainda não descobriram que Deus tem o poder criativo para te restaurar por completo. O elástico fica inutilizado, mas você que está inutilizada, o Senhor pode te restaurar hoje. Só que nesse processo de restauração, tem a parte dele e tem a sua parte. Se você não aprender a se proteger emocionalmente, amanhã vamos falar mais sobre pensamentos, gerenciar os seus pensamentos. Se você não aprender, você vai continuar quebrando. Deus te restaura hoje e você quebra amanhã. Eu não estou falando que você não vai ter problema, mas quando você tiver o problema, você já aprendeu. Peraí, eu não vou dar nó, eu não vou dar um jeitinho. Eu vou me apresentar diante de Deus para Ele me restaurar e eu tenho que tomar outras atitudes. Você vai aprender o que fazer para não ficar um elástico inutilizado. Eu gosto muito da imagem que o Senhor, Ele deu sobre a cana quebrada. E eu queria pedir para você ficar em pé, porque eu quero ministrar isso na sua vida. Amanhã eu vou colocar pontos bem práticos para você colocar em ação. Hoje você já colocou. Autoconhecimento. Eu vou falar da cana quebrada. Então, eu quero primeiro ministrar, antes de falar da cana quebrada, para todos os tipos de temperamento. E eu gostaria que você pusesse a mão no seu coração e você fizesse um compromisso agora diante de Deus, diante do teu temperamento. Coloca os pontos fracos do teu temperamento diante de Deus. Quais são os pontos fracos? Se você quiser, amanhã eu deixo aqui, coloco na projeção e você pode tirar uma foto para você saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada temperamento. Mas antes mesmo de você ter isso, coloca agora diante de Deus e fala, Senhor, foi o Senhor que me deu esse temperamento. E eu te louvo porque eu sou melancólica, eu te louvo porque eu sou sanguínea, eu te louvo porque eu sou colérica, eu te louvo porque eu sou fleumática. O Senhor não errou, sou eu que estou deixando os pontos
fracos predominarem. E eu quero ser restaurada. Me ajuda, pega na minha mão. Eu quero valorizar o que eu tenho de bom, minimizar o que eu tenho de ruim. Eu sou uma pessoa imperfeita, mas eu tenho um Deus perfeito. Eu quero ser restaurada, em nome de Jesus. Agora, eu não sei o que o mundo mostrou para você. Como é que está a sua autoimagem? Se você se enxerga como Tamar, a filha de Davi, que porque foi violentada sexualmente, ela se achou a última das mulheres. E ela não era a última das mulheres. Ela continuava sendo princesa. Ela continuava sendo filha de Deus. Ela continuava sendo filha do rei. Ela continuava tendo o quarto dela no palácio. Mas ela não foi para o palácio. Ela foi para a casa de um irmão tão amargurado quanto ela. Presta atenção, mulheres. Os feridos se juntam a outros feridos e um alimenta a ferida do outro. Não queira isso. Tamar e Absalão morreram desolados. Então eu quero dizer, você que recebeu grandes feridas, grandes rupturas, você continua sendo princesa, você continua sendo filha do rei, e o palácio é o teu lugar. A autoimagem que o Pai te mostra é: eu não errei com você, eu te criei talentosa, eu te criei com uma beleza única, eu te criei com dons, e eu quero você em pé, olhando para você do mesmo jeito que eu olho para você. Eu sou apaixonado por você e eu quero que você se ame. Senhor, restaura a autoimagem dessas mulheres, aonde elas foram destruídas por ofensa, abandono, traição, aonde elas foram destruídas, Senhor, por falta de proteção, abuso verbal, abuso sexual. Elas podem ser curadas, elas podem ser restauradas, que elas se vejam como filhas de Deus, que elas se vejam perfeitas diante dos teus olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar esses corações que, assim como as pernas de Mefibosete estavam aleijados, aqui tem coração aleijado. Tem mulheres que não conseguem avançar em nenhuma área, nem na área profissional, nem na área ministerial, nem no casamento, nem nos relacionamentos. Senhor, cura agora. Elas foram deixadas cair no decorrer da vida como Mefibosete. Levanta essas mulheres nesta noite, fortalece as suas emoções. Senhor, é um novo começo, é a vírgula que elas precisam. O passado não tem como mudar, mas o presente pode mudar aqui e agora. O Senhor levanta e restaura cada uma delas, em nome de Jesus. Nenhuma dor é maior do que o meu Deus. Por isso, Senhor, toda ferida aberta, toca agora, toca. Senhor, que elas possam se tornar cicatriz, em nome de Jesus. Não feridas abertas, mas cicatriz, em nome de Jesus. Eu queria te falar da cana quebrada, para eu poder ministrar na sua vida. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 12, ele diz que ele não esmaga a cana quebrada. E a outra imagem eu deixo para amanhã. Só vou ficar aqui. Ele não esmaga a cana quebrada. Jesus, ele não soltava frase por acaso. Ele tinha só 3 anos para ensinar, como eu tenho aqui só algumas horas hoje e algumas amanhã, para te ensinar coisas práticas para você colocar na tua vida. O programa Free Mind se resume a você aprender a proteger as suas emoções e gerenciar os seus pensamentos com algumas ferramentas muito simples. E Jesus, ele não podia perder tempo. Ele estava andando à beira do Jordão. À beira do Jordão tinha junco. Hoje, porque mudou o tempo, não tem. Em alguns lugares ainda tem esse junco, mas tinha muito junco. Junco é como um caniço oco, muito frágil. E aí as crianças, elas não tinham brinquedo, não tinha videogame, não tinha telefone. A brincadeira delas na beira do Jordão era pegar esse junco e fazer do junco flautinha.
Por isso que está escrito também que crianças tocando flauta e dançando. Tem um outro versículo também falando disso. Era muito comum você ver as crianças tocando flauta. Não era uma flauta de verdade, era um junco que saía um sonzinho e elas fingiam que era uma flauta e elas dançavam e brincavam assim. Só que por ser muito frágil, ele quebrava com facilidade no manuseio e elas jogavam fora. Quebro o outro e faço, quebro o outro e faço, quebro o outro e faço. Nós estamos numa sociedade bem descartável. As pessoas te descartam. Descarta a amizade, descarta casamento, descarta tudo. Essa é a sociedade. Mas não é tão nova essa coisa. Desde Jesus já era assim. Jesus estava falando, esses juncos aqui são inúteis para todo mundo. Está jogado no chão. Qualquer pé como o meu pisa e acaba de arruinar com ele. Mas eu olho para o junco que está no chão. Eu olho para o junco que não tem mais som. Eu me abaixo, eu pego e eu restauro. Jesus não pisa. O mundo pode pisar, mas ele não pisa. Se você é um junco como esse, eu quero que você ponha mais uma vez a mão no teu coração. Se o teu coração é esse junco, se você entrou aqui como que se fosse a sua última oportunidade para ser feliz, eu quero declarar agora que o Senhor está se abaixando do seu lado. Ele está pegando tudo aquilo que foi para o chão. Ele está pegando os teus sonhos. Ele está pegando a tua esperança. Ele está pegando a felicidade. Ele está pegando a tua autoestima. Ele está colocando tudo de volta. Vai sair música de novo do teu coração. Você nasceu para ser flauta. Você não nasceu para ser destruída, jogada no chão, pisada e esmagada. Seja restaurada. Que o Senhor agora possa fortalecer as tuas emoções. Que o Senhor possa agora tocar nas tuas feridas. Seja restaurada para correr, para avançar. Você não vai ficar mais paralisada. Você não vai ficar mais à beira do caminho. O Senhor te dá a mão e diz: vamos caminhar, vamos avançar, vamos fazer como José. Você vai viver o melhor no segundo tempo da tua vida. Ainda dá tempo de ser feliz, ainda dá tempo de ser restaurada, ainda dá tempo de ajudar outras pessoas a serem restauradas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa, antes de dormir, oferecer seu coração mais uma vez para o Senhor e já acorda colocando em prática. Amanhã você diz: bom dia, olha no espelho e fala: eu vou me olhar com o olhar de Jesus. Se vier algum pensamento do passado, fala: passado você já passou, eu escolho pensar novos pensamentos. Eu saio desse sequestro. Amanhã também vamos falar sobre as armadilhas da mente e esse sequestro. Mas você já começa a declarar: vou sair de todo sequestro na minha mente. Eu vou ser livre como Cristo me chamou para ser livre. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.